Olha só, a gente continua falando sobre Natal, mas vamos falar sobre comida, vamos falar sobre as ceias. As festas de fim de ano são sinônimo de confraternização, alegria e, claro, uma mesa farta. Mas nós devemos ter cuidado na nossa alimentação durante esse período. Sabia disso, hein? Por isso nós vamos conversar agora com a nutricionista Camila Milena, que vai falar um pouco sobre este assunto. Olá, Camila, boa tarde para você, muito bem-vinda. E a gente vai começar falando sobre esse fato, né? Muitas pessoas esperam esse período de Natal para comer muito. E eu tenho até relatos de pessoas que passam o dia sem comer, esperando a ceia. É uma atitude correta? Precisa ter cuidado? Precisa ter uma outra observação quanto a isso? Boa tarde novamente. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com você. Olha, isso não é muito indicado, não. O que é que a gente pode fazer? A gente pode ir fazendo refeições mais leves durante todo o dia, para que no final, na ceia, a gente consiga aproveitar o momento junto com a nossa família e sempre com moderação. Não precisa também passar o dia inteiro em jejum para depois descontar tudo na comida à noite. Então é sempre questão de equilíbrio. É ruim? Essa é uma pergunta e uma dúvida, inclusive, daqueles que nos acompanham. É ruim dormir logo depois que você ceia? Digamos que você encheu a barriga, comeu bem, graças a Deus, e pega no sono, vai dormir, fica cansado. Isso acontece muito com jovens, com adolescentes, com crianças. É ruim, é recomendado, a pessoa tem que dar uma atenção diferenciada a essa sensação de sono, aguardar um pouquinho. Como diz a minha mãe, esperar a digestão. É assim mesmo ou tem uma outra recomendação? É assim mesmo, sua mãe está certíssima. O que é que acontece? Realmente, depois que a gente se alimenta, dá aquele soninho gostoso. Mas a gente não pode deitar imediatamente depois que come, porque pode dar aquela azia, uma sensação de refluxo. Então, tudo isso vai prejudicar na nossa saúde. Então, é melhor que depois da refeição a gente converse um pouquinho com a família, passe um pouquinho o tempo e aí só depois vai descansar realmente, para evitar que tenha esse tipo de problema. E falando do dia seguinte, muitas pessoas relatam, e a gente vê isso inclusive nas redes sociais, que muitas pessoas relatam que acabam comendo muito na ceia, acordam no dia seguinte ainda com a barriga muito cheia e elas pulam as refeições, não tomam café, muitas vezes não almoçam, porque essa sensação de inchaço, digamos assim, de barriga cheia ainda permanece. Isso é correto? Tem que dar também uma atenção a isso? Por que fica essa sensação neste momento? Olha, não é ideal a gente pular as refeições, não é mesmo? Geralmente, quando a gente ceia, que come bastante, precisa de um tempinho maior para fazer essa digestão. Então, o importante é a gente sentir os sinais do nosso corpo. Então, se você não está com tanta fome, procure beber bastante água, comer alguma coisa mais leve como uma fruta, um iogurte, porque assim você não passa tanto tempo em jejum, mas também não vai ficar passando mal o dia após a ceia, né? Perfeito, dicas muito importantes. Você que está chegando agora, a gente está conversando com a nutricionista Camila Milena, que está falando pra gente um pouco sobre esse período de véspera de Natal. Daqui a pouco muita gente vai estar reunido com suas famílias, ceando aquela mesa farta que todo mundo gosta nesse período de Natal, mas sempre dando atenção para a saúde. Queria perguntar então a você, Camila, como a gente faz para evitar esses exageros, até mesmo com sobremesas, com bebidas, com comidas mais fortes. Existem pratos que podem ser considerados mais leves nesse período? Olha, geralmente nas ceias o pessoal gosta de variar bastante. Então, geralmente tem esses pratos mais pesados, como farofa, que é muito gorduroso, uma carne mais gordurosa. Mas também a gente pode ir colocando pratos mais leves, como peixes, como algumas saladas também, para a gente conseguir equilibrar o nosso prato. E aí, cada pessoa deve entender qual a porção que consegue comer no dia, porque é apenas um evento que acontece uma vez ao ano, a gente tem que aproveitar, mas sempre com moderação.
E quais cuidados? Daí também uma dúvida minha. Precisamos também ter cuidados ainda no dia seguinte, por exemplo, amanhã. Muita gente fala sobre o RO, né? O resto de ontem. É muita comida que às vezes sobra, algumas pessoas levam para casa, tudo mais. E no dia seguinte, às vezes as pessoas utilizam pratos que ainda restaram para o almoço. Tem alguma recomendação para esse tipo de alimentação também? Não, super normal, né? A gente tem que aproveitar mesmo enquanto tem em casa, mas ter cuidado com a questão do armazenamento de um dia para o outro, para também não ter problemas depois, né, em relação a problemas intestinais, mas é super válido aproveitar e sempre tendo em mente a questão do equilíbrio, de poder ir variando com outros alimentos mais leves. Para a gente finalizar, Milena, qual a recomendação então geral que você dá para curtir a ceia sem prejudicar a saúde? Gente, olha, passem o dia bem, se alimentem com refeições leves, aproveitem o momento com a família, que é um momento único, de riqueza mesmo para a nossa vida. E tenham cuidado com a moderação, então vão com porções pequenas, vão degustando aos pouquinhos, comam devagar, sintam o cheiro do alimento e aproveitem o momento com a família. No outro dia, vida normal, seguimos com a alimentação saudável e é isso. Perfeito, esclarecedor e muito importante a gente falar sobre esse tema num dia muito sugestivo, né? Muito obrigado, Milena, pela sua participação, por nos ceder um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para nos orientar nesse período de Natal. Um Feliz Natal para você, para a sua família e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Feliz Natal. Muito obrigado. Agora, 12h22, a gente segue com o Plantão Campina ao vivo.